Ó, coincidentemente, já são quase 10 anos de Bimouse e eu olho ali, com todas as câmeras e investimentos que a gente fez, nós estamos sendo gravados pela primeira câmera legal que nós dois conseguimos comprar. Foi mesmo. E eu já usei bastante essa câmera, né? Exatamente. Foi a câmera de quando a gente, de forma amigável, separou de uma sociedade que a gente tinha. Sim. E aí a gente comprou essa câmera e muitas coisas aconteceram de lá pra cá. E o mais legal é que de tudo que aconteceu, a gente nunca desistiu de mudar, né? A gente sempre foi muito inquieto. Eu vejo essa câmera, né? Já que você puxou esse gancho aí, eu acho que atrás dessas lentes teve muita história. Né? A gente conquistou muitas coisas juntos, nós sonhamos muito. E a gente sempre colocou algo muito importante na nossa vida, que não é só sonhar, é você ter ação, é você agir. Atrás dessas câmeras, em especial, teve duas pessoas sempre batalhando, né, amor? Agindo, acordando, tendo ideias, tirando as ideias do papel e levando para essas lentes maravilhosas aí que hoje estão aqui, 10 anos depois, quase 10 anos depois, filmando o Tom e a Beta numa versão mais madura, mais vivida e preparados para novas aventuras. Muitos de vocês sabem, mas quando nós nos conhecemos, nós vivíamos em cima dos palcos, né? Eu como músico ali, com a minha banda Zignal. Mais uma vez o dia nasce para nos surpreender. E o sol através de sua luz oferecer. E a Roberta nos palcos dos teatros, nos palcos das novelas, das séries. Ai, que gracinha, menina. Vocês viram como o vinagre tá bonitinho hoje? Vem cá, Norma, você não tava de casa com o Breno? Como é que é isso? É assim mesmo, né? Um dia com o outro, sabe como é que é? O mundo é grande, o tempo é pequeno. Não, gente, não tem nada disso, não. Meu namoro com o Breno era de mentirinha, sabe? Inclusive, no dia que a gente deu o primeiro beijo, né? A Roberta ficou a noite toda acordada cantando porque ela ia fazer um teste pro musical do Lisbela e o Prisioneiro lá em São Paulo. Foi mesmo. E o Tom com a banda dele, e ele foi fazer um clipe no Rio de Janeiro com o meu irmão Rafael Menta, com a produtora dele. E a visita, né, depois de todo o processo do clipe, o Tom ficou muito amigo do meu irmão. Eu estava nos Estados Unidos, coincidentemente, né, depois de muitos anos nós fomos morar lá. Mas eu tinha acabado de voltar da minha primeira viagem dos Estados Unidos e o Tom era o hóspede da minha casa. E nisso nós ficamos amigos. E 4 anos depois, a gente foi dar um beijo e se paquerar. Até então nem imaginávamos que isso poderia acontecer. E realmente era um propósito de Deus, um na vida do outro, porque eu e o Tom, nós não só conquistamos coisas profissionais juntos, mas eu acho que o mais importante é a nossa família hoje, né? 13 anos se passaram, nós estamos aí com 2 filhas maravilhosas, trabalhando junto, conquistando o nosso lugar ao sol, juntos e sempre se apoiando no outro, né? Hoje o Tom, ele é meu amigo, meu parceiro, meu marido, meu amante, meu sócio e criador de todos os conteúdos aqui da Bimouse junto comigo, realizando diversos sonhos. E eu acredito que a gente está só no começo, né? Tem muito mais para vir. Principalmente amante. A parte que ele é a melhor, hein? Tô brincando. Eu lembro direitinho do dia que eu acordei lá no Rio de Janeiro e que parou de fazer sentido. A gente morava num apartamentozinho muito pequeno, mas era muito legal. E a gente foi muito feliz ali no Rio, né? Naquele apartamentozinho, nosso primeiro apartamento. Foi onde eu pedi a Roberta em casamento. Até então eu tinha meu trabalho, ela tinha o dela. A gente tinha isso de uma forma muito separada na casa, mas nós éramos grudados já. E eu lembro de acordar e falar, cara, o meu sonho não é cantar. Inclusive estava me incomodando já, porque eu não sou uma pessoa muito noturna, eu não sou uma pessoa muito da noite, e eu tenho uma dificuldade muito grande de me expor, de estar à frente das coisas como uma pessoa física. E eu lembro de acordar e falar, cara, o que eu quero realmente ter é uma família. Uma família que nem a que eu tenho, né? Meus pais casaram muito cedo e esse processo de tentar convencer a Roberta da gente largar as carreiras artísticas que a gente vivia e de irmos para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos a nossa intenção não era trabalhar com arte, né?
No início eu tinha certeza disso, eu ainda ficava incentivando a Roberta a seguir a carreira artística, porque eu achava que talvez eu estaria influenciando ela a desistir do sonho dela. Foi aí que surgiu o Tom e Beta Channel, que inclusive vai estar aqui alguns trechos disso nessas edições. Oi! Tudo bem? Eu sou a Beta. E eu sou o Tom. Oi! Tudo bem? Eu sou a Beta. E eu sou o Tom. Oi! Tudo bem? Eu sou a Beta. E eu sou o Tom. De um canal que nós fizemos, depois foi o canal Beta Care, onde a Roberta se tornou um meme nacional. Uma história muito boa pra gente contar depois também. Mas a minha ideia era chegar nos Estados Unidos e montar uma pizzaria, montar uma empresa de transporte, um posto de gasolina. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas com certeza cantar, produzir, filmar, escrever não era algo que aquilo ali passava pela minha cabeça e que para mim seria o rumo que eu iria querer tomar ali nos Estados Unidos. Quando o Tom fez a proposta para mim de ir para os Estados Unidos, eu achei muito engraçado, porque eu estava num processo de teste para um trabalho e estava dando tudo muito certo. O Tom estava nas rádios, né, tocando com a banda dele, fazendo sucesso, fazendo bons shows, tendo um network muito legal no meio. E quando ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu, agora que é a hora dele emendar uma novela na outra, né? Eu também tinha, lá no fundo, eu sempre tive o sonho de ter uma família. Então esse era o meu maior sonho, não era só fazer sucesso como atriz e tudo mais. E quando ele me fez essa proposta, foi muito engraçado. Eu tremia, assim. Eu lembro exatamente que eu tremia, porque eu sei que o Tom é intenso. Então eu sabia que aquilo ali era real. Ele não estava falando de brincadeira. Eu tinha muita vontade de ir para os Estados Unidos. Quando a gente namorava, a gente conversando, eu comentei com ele sobre uma viagem que eu fiz para Los Angeles. E eu tinha os cartões, assim, das pessoas que me propuseram trabalhos, né? E tudo mais. Eu falei, não, um dia eu quero realizar esse sonho. Eu quero pegar esses cartões, eu quero ir para lá, ligar para um a um, assim, tentar oportunidades. E o Tom falou assim para mim, você sempre quis ir para os Estados Unidos? Então eu acho que agora é a hora. Pensa só, daqui a pouco você vai engravidar, nós podemos ter filhos, né? A gente acabou de casar. Muitas coisas podem acontecer. Então a hora é agora. E eu tremendo, falei, então tá bom, eu vou. Aí dei todos os meus presentes de casamento, foi uma loucura. Comuniquei os meus pais, né? Ele chamou meus pais para conversar, comunicamos os pais dele. Em um mês nós estávamos nos Estados Unidos. Já com visto pronto, tudo certo. Eu fui ainda com a cabeça de trabalhar. Eu falei, não, eu quero trabalhar como atriz, eu vou trabalhar, tô em Orlando, então eu vou trabalhar no parque da Disney, né? Sem noção dos vistos de trabalho e tudo mais, né? Que tinha que ter. E aí eu fui vendo que era mais complicado trabalhar nos Estados Unidos. Então, nos dedicamos a estudar mesmo inglês e a conhecer pessoas e pensar em novas oportunidades para nossa vida. E nessa escola que nós estudávamos, a gente teve a sorte de cair numa sala cheia de empresários, de pessoas que estavam já praticamente aposentadas e estavam ali para segurar um visto. Ficamos muito amigos, inclusive uma dessas pessoas é a Renata, que virou nossa sócia, a primeira sócia da Bimouse. Ela comprou uma parte da Bimouse, foi muito legal, acreditou no nosso sonho. Um outro amigo, foi o Denis, né, amor? Mineiro também, chegou e falou pro Tom assim, poxa, Tom, você compõe muito bem, eu tenho escutado as suas músicas no Spotify. E o Tom, não, pelo amor de Deus, eu não quero mais saber de banda. Ele, não, cara, tô seu fã, eu preciso de um jingle massa, bem bacana pra minha campanha. O Tom falou que não ia fazer por dinheiro algum. Ele ficou ali tentando, até que um dia o Tom chegou e falou assim, eu não vou fazer o jingle pra ele não, eu vou fazer uma campanha. Aí lá vai eu de novo, tremendo. Ai, meu Deus, o homem é muito louco. Mas o Tom escreveu a campanha, marcou a reunião e foi a nossa primeira campanha de sucesso. A gente teve a coincidência de estar gravando esse vídeo, assim, 2 dias depois que a gente deu uma palestra para uma turma de faculdade de marketing. Foi engraçado, uma pessoa me fez uma pergunta que foi, você teve um cliente antes de ter a agência, né? É muita sorte isso, e claro que é uma grande sorte, mas também eu não tive esse cliente a troco de nada. Então, nós vivíamos uma vida de agência, mas a gente trabalhava só para nós. E é inclusive até sobre isso que nós vamos fazer esse vídeo, porque o mundo dá voltas e acaba que ele tá voltando para um lugar muito comum, que era do início do nosso casamento, onde a gente fazia as coisas para nós. Mas foi através do Denis que nós começamos a fazer isso para outras pessoas e agregar valor para outras centenas de pessoas, com mais de 20 mil conteúdos. Mas eu vivia de criar projetos. Então eram projetos de discos, projetos de eventos,
projetos sociais, inclusive, que eu fiz um de grande sucesso na época do Zignal, que foi o projeto Abrace com Paixão, na época que teve aquelas enchentes lá na cidade de Petrópolis e Teresópolis. Em 24 horas eu compus uma música, eu liguei para a Cruz Vermelha, nós gravamos isso em Brasília e viajamos para o Rio de Janeiro, onde nós convidamos alguns artistas que acabaram participando com a gente, inclusive um desses artistas era a Tânia Mara, mas teve também o Tico Santa Cruz, o Digão dos Raimundos, o Wilson Sideral, Marcos Mena do LS Jack. Hoje o sol nasceu, me confundiu nos meus lençóis e me mostrou tudo que era meu. Então eu vivia de criar projetos, né? E eu encarei esse desafio do Denis, que era de uma empresa chamada Hyperjobs, uma empresa de tecnologia, no qual ele queria fazer também uma campanha social. Então eu criei uma campanha para ele chamada Abrace com Paixão e eu criei um jinglezinho ali no violão. Eu lembro que a gente mandou isso pro Mayan, que é no estúdio Montanha Records lá do Rio de Janeiro, que fez isso pra gente, e eu criei ali uma situação onde ele pudesse realmente aplicar esse jingle. Então, existia uma situação onde as pessoas estendiam a mão nessa campanha, então estenda a mão que eu farei a estrada, porque ele queria fazer uma campanha onde empresários dessem oportunidades para projetos, startups de pessoas que não tinham condição de estar ali alimentando aquilo. Foi muito legal e o mais curioso disso é que eu não queria, em hipótese nenhuma, fazer. Na verdade, eu acho que eu fiquei uns 3, 4 anos, assim, com uma dificuldade muito grande até de ouvir música, porque eu fiquei muito saturado mesmo quando eu saí da banda, mas eu falei para ele que eu só faria isso se ele pagasse $20 mil em dinheiro, e ele falou que é óbvio que ele não iria pagar. Eu falei que bom, porque eu também não quero fazer, e no outro dia ele chegou com $20 mil em dinheiro, e aí tem uma foto. Você tem essa foto ainda? Tenho, então, tenho essa foto. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui no vídeo, mas a gente pegou uma mesa assim, colocou todas as notas de dólar, e esse foi um dinheiro também que ajudou muito a gente a construir a Bimouse, a começar a ter ali um sonho de uma forma mais sólida, né? Com N-Number, que é tipo um CNPJ americano, com endereço, e fazendo as coisas aí de forma correta, né? Esse dinheiro não só nos ajudou de uma forma material, ele nos motivou a continuar, né? A ver que existia alguma coisa ali no marketing, na publicidade, na criatividade do Tom e da Beta que era diferenciada e que a gente tinha um potencial para isso. Independente de faculdade e tudo mais, de diplomas, né? Eu fiz faculdade de teatro com licenciatura porque eu queria abrir uma escola de teatro. Então eu sempre tive uma veia muito empreendedora. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu sempre pensei nessa parte de empreender. E quando eu vi aquele dinheiro, eu falei assim, cara, a gente é bom nisso. Então vamos empreender no meio do marketing, no meio publicitário, digital, né? Que a gente também já trabalhava um pouco com digital, quer dizer, bastante já, com YouTube e tudo mais. A gente estava ali tentando acertar, como todo mundo, né? Que começa aí no digital. Então, através dessa campanha, nós abrimos a Bimouse, que foi a Bimouse Productions. Eu lembro direitinho o Tom trabalhando ali, tentando fazer a logo da Bimouse, ou nomes, né? Nem era logo ainda, era procurar um nome para nossa empresa. E aí, quando ele falou Bimouse, eu lembro exatamente que eu tava no quarto, assim, eu dei um pulo, eu falei, Bimouse, é Bimouse, é o lado B do mouse, porque todo mundo tá aqui em Orlando, é pelo turismo e tudo mais. E não, nós estamos aqui para mostrar o outro lado, para mostrar criatividade, para mostrar o trabalho, publicidade e tudo mais. Tom, B é o lado B do mouse, né? Do Mickey Mouse é o lado B de Orlando. Isso aí, vambora. Então, deu muitas oportunidades. Aí começou a Bimouse de verdade. Então, nós tivemos sócios. Na primeira sociedade foi com o meu irmão, que nós trouxemos do Brasil para os Estados Unidos. Teve a Renata e o Alexandre também. E aí começamos a Bimouse de verdade, né? A ser um CNPJ nos Estados Unidos, como diz o Tom. E aí veio várias oportunidades. Então, nós começamos a cavar oportunidades. Eu acho que isso é uma coisa muito importante minha e do Tom,
que é se abrir para oportunidades, né? Muitas vezes as oportunidades elas passam e a gente faz assim, opa, ali tem uma oportunidade, então vamos tentar aproveitar o máximo. Se não der certo, beleza, porque não era para ser, mas nós fizemos a nossa parte. Então a gente sempre teve essa visão e foi nessa visão que nós começamos a desenvolver a nossa empresa, fomos para uma casa maior, onde colocamos vários computadores, né, amor? É uma Mouse House. A Mouse House. Que era onde a gente morava e onde a gente também trabalhava. Mas, na verdade, a gente também montou um escritório, Sim. que era um escritório muito legal, que ficava bem, assim, no segundo andar de um Starbucks, lá em Windermere, né? Na cidade de Windermere, ali muito próximo de Orlando, ali na Flórida. E ali começamos a expandir mesmo, e a pensar alto, a sonhar alto, né? Com as nossas coisas. Mas você falando do nome da Bimouse, me lembrou que, cara, já faz muito tempo que a gente tá nessa empresa, né? E uma coisa que o meu pai sempre passou a vida toda falando comigo é que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. E por ser muito inquieto, ele sempre falava que eu não tinha muita paciência para fazer a mesma coisa por muito tempo. Eu acho que eu realmente não tenho, não. Mas eu acho que a Bimouse, ela permanece e permanecerá, se Deus quiser, por muitos anos, mas ela também passa por processos de muitas transformações. E eu acho que o nosso mercado, ele exige muito isso da gente. Ele exige que a gente esteja atento, consiga entender as tendências, consiga entender e estar na velocidade que esse mercado ele obriga a gente a estar, e que a gente esteja um passo à frente para fazer essas mudanças num tempo hábil de conseguir colher frutos e resultados. E me dá gratidão de saber que já tem 10 anos, e depois de 10 anos, quantos projetos gigantes a gente conseguiu realizar. Lá em Orlando, no início da Bimouse, depois, né, desse trabalho que nós fizemos, que deu muito resultado, nós ganhamos uma autoridade para fazer outros projetos, né? Outros empresários que moravam em Orlando começaram a olhar para nós com olhos curiosos. O que esses dois estão fazendo? O que é essa Bimouse? Fizeram a campanha pro Denis, deu certo. E agora? E começaram a interrogar mais nós. E aí, eles foram conhecendo e admirando o nosso trabalho. E muitas pessoas investiram, né? Apostaram suas empresas enormes aqui no Brasil na Bimouse, colocando um marketing total, assim, pra gente estar cuidando de lá pra cá. E foi aí que nós desenvolvemos grandes campanhas, como a maior campanha de odontologia do Brasil, que foi a Alegria, que nós trouxemos a Ivete Sangalo. Eu acho que nós trouxemos um reconhecimento muito bacana para a empresária Carla Sarni e para o Kleber Soares. Eles sempre colocavam muitos artistas para fazer as campanhas. Ela não dava a cara dela, a história dela. E a Bimouse trouxe isso, né? O Tom chegou, eu lembro exatamente o dia que a Carla estava lá em casa e ela falou que ela queria contratar uma atriz tal. E o Tom falou assim, não, Carla, a atriz é você, cara. Você é a cara da sua empresa, é você que dá o sangue para sua empresa, é você que chega falando, é você que vende a empresa, você vende a sua história. E os seus franqueados compraram sua história e compram sua história do Kleber. Então vamos investir nisso. E ela falou, eu? Sim, você. Hoje ela tá aí como uma Shark Tank, uma pessoa que realmente soube aproveitar, né, dela, da história dela como empresária e renomada, né, uma pessoa de sucesso, dando grandes palestras, através desse marketing todo que nós fizemos para ela, dessa consciência mesmo para ela e para o Kleber, do potencial deles dois, eles voaram e também acreditaram na ideia do Tom de fazer o primeiro longa-metragem de empreendedorismo do Brasil, e que foi um verdadeiro sucesso, que veio o filme A Força de um Sorriso. E eu lembro, Tom falando aqui do escritório também, que nós tínhamos em cima do Starbucks, eu grávida da Maria, minha primeira gestação, e eu ali, e a gente procurando o nome, e eu tenho muito orgulho de falar que esse nome quem deu fui eu, A Força de um Sorriso, e A Força de um Sorriso, aí eles, é isso aí, A Força de um Sorriso, enfim, isso é só um detalhe o nome, né, o mais importante foi a ideia que veio, e como eu falei, não adianta você ter ideia e não tirar do papel. Quando a gente teve a ideia, a Carla foi lá, depositou a confiança em nós, e nós fomos atrás, assim, de muitos profissionais que lá atrás, né, fizeram parte da minha vida, atrizes, eu lembro da Carol Abras, que me ajudou com a roteirista do Mecanismo, e aí a Carol, eu tinha assistido a série, tinha amado a série, eu vi a Carol Abras lá, então eu liguei pra ela, que é minha amiga, eu falei, Carol, eu preciso dessa roteirista, ela foi lá, deu contato, deu super certo, né, então eu comecei, graças às conquistas passadas, né, tipo de amizades mesmo, que a gente acaba conquistando um momento
na vida das pessoas e fazendo a diferença. Então, você sempre é retribuído com isso, né? No futuro, em algum momento da vida. E aí eu fiquei muito feliz porque eu estava nos Estados Unidos, já estava uns 2 anos já fora do Brasil, e eu vendo o carinho das pessoas em me ajudar e me auxiliar aqui no Brasil para que esse longa desse certo. Então veio aí muitos amigos que fizeram parte, nós fizemos a produção inteira do filme dos Estados Unidos para o Brasil. Eu tive pessoas de confiança, né, para estar ali fazendo o filme, fazendo o roteiro de acordo. E eu lembro que eu ficava com barrigão, ia no telefone o tempo todo. A gente não podia ir pro Brasil, né, amor, porque a gente estava em processo de visto, era isso. Então nós produzimos o filme inteiro lá. Ou seja, não deixamos mais uma oportunidade passar. Nós fizemos acontecer. Foi só desafio, foi uma loucura, O cara. maior desafio que eu enfrentei nesse filme, com certeza, foi de arrumar equipe, sabe? Tipo assim, profissionais competentes pra estar me muita gente, auxiliando, sabe? porque um filme você não faz assim. Eu não tinha experiência de produzir um longa, eu tinha experiência de produzir curtas metragens. Inclusive, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu fui premiada com 15 ou 21 prêmios no Festival de Gramado, com um curta que eu tinha feito como atriz e produzir e tudo mais. Então eu tinha essa experiência de set, mas eu nunca tinha colocado a mão na massa, ainda mais distante. Então assim, eu acho que produzir à distância foi muito difícil. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estar presente. Eu gosto de estar no set, eu gosto de olhar nos olhos. Então eu não podia estar olhando ali nos olhos e ver o que realmente estava acontecendo. Eu ficava pensando assim, nossa, agora o Túlio, que era o produtor, falou que eles estão gravando essa cena. Então eu ligava, Túlio, tá tudo certo na cena? O Rafael, meu irmão, estava dirigindo. O Rafael, e aí? E o Rafael na correria, né, de Mas direção. nessa época a gente já tinha visto, sim. Mas Tinha? Ah, então já tinha visto. Na verdade, a gente montou a Bimouse já depois do Work Permit, depois do visto, a gente já podia fazer tudo isso. A gente já tinha o CNPJ. Então eu tava tudo grávida isso. e não podia viajar. Foi alguma coisa Na assim. verdade, a realmente, gente mas criou foi algo. uma base muito estruturada lá nos Estados Unidos, com uma rede de contatos muito fortes, que era como se a gente tivesse presente, sabe? E a gente achou isso melhor ficar, né, nesse back office aí, pra gente poder suportar justamente fazer acontecer toda essa parte de planilha financeira e Foi uma etc. loucura, gente, mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, ou seja, não é impossível, né? Você produzir, você fazer um longa-metragem, que é algo muito grande, de uma responsabilidade muito grande. Uma empresa depositou confiança e além de um dinheiro também, né? Que tava ali um budget da empresa em nós. Então, a gente realmente fez acontecer. Eles são amigos até hoje, nós trabalhamos juntos até hoje, temos vários projetos juntos e eu acho que tá aí, ó, quantos anos já se passaram e a parceria continua, a amizade, o respeito. Então, com certeza foi uma história de sucesso, mais uma da Bimouse, dentre tantas outras, né, amor? Eu acho que essa campanha, né, além dela ter sido uma campanha muito disruptiva, não só para a empresa deles, como também para o mercado da odontologia como um todo, que é um mercado que explora sempre a mesma coisa, fala sempre o seu sorriso brilha o mundo, simples como sorrir, é sempre algo muito óbvio, né, e que não traz a verdade que todo mundo tem muito medo de dentista, não é uma coisa que ninguém gosta. E nós trouxemos uma nova palavra, né, que foi a palavra alegria, e uma nova forma de ver isso. Então, o intuito da campanha era: o sorriso, ele é sim um dos principais ingredientes para sua autoestima, mas nós podemos fazer esse sorriso por você, mas o resto da sua felicidade só depende de você. Então a gente trazia várias situações cotidianas, vários atores legais para poder estar participando de webséries. Criamos a nossa primeira grande campanha de endomarketing para uma empresa, que foi a campanha Transformando Vidas, que ajudou muito a empresa a poder negociar outras franquias, trazendo ali minisséries, né, cinematográficas com os franqueados, contando ali o case real de sucesso deles ao investir na franquia e tudo mais. Mas eu acho que o nosso primeiro grande aprendizado com essa campanha não foi tanto de produzir, porque eu acho que isso a gente já estava careca de saber.
eu acho que foi o de lidar com o time de São Paulo, foi de lidar com adversidades, foi lidar com diretores que sentiam ciúmes do que a gente estava fazendo, que de certa forma prejudicavam ou criavam um ambiente onde essas nossas ideias elas não podiam ser realizadas da forma com que a gente achava, e nós éramos pessoas muito imaturas para isso. A gente sempre teve o perfil do sonhador, não que nós não somos da ação, até porque quem fez tudo isso aí acontecer foi a gente, mas a gente tinha o eu artista dentro de nós, e esse eu artista via as coisas de uma forma talvez um pouco mais lúdica, do tipo, nossa, olha o tamanho do que a gente está realizando, olha que sucesso, olha o tanto de visualizações, nossa, tudo vai se convergir, todo mundo vai estar junto para fazer isso aqui explodir, e a gente viu que, cara, o mercado de trabalho, o mercado industrial, o mercado de empresas, esse mercado é muito diferente do mercado artístico. E foi um grande aprendizado, de aprender a se impor, de aprender a defender o seu projeto, a sua ideia, de conseguir colocar números do lado, andar sempre com um número debaixo do braço, para quando aquela pessoa te indagasse, você sempre ter ali o fato como seu principal argumento de defesa. E a gente foi amadurecendo, a gente foi evoluindo, a gente foi criando casca, a gente foi ficando cada vez mais confiantes de nós, do nosso trabalho, do nosso potencial, daquilo que a gente sabe fazer, e a gente viu que era possível fazer isso para outras dezenas e centenas de pessoas, projetos, indústrias, lojas, enfim, pessoas, profissionais e por aí vai. Cara, a verdade é que chega um ponto que eu acredito que faltou família. O principal peso faltou família, as pessoas da sociedade, cada uma queria uma coisa, então ficou difícil de continuar a mesma sociedade, eram formas diferentes de pensar no negócio, então acabamos optando por separar ali, cada um seguir o seu caminho, e ao mesmo tempo veio uma pandemia muito agressiva, que foi a do Covid. Ela começou primeiro nos Estados Unidos, a gente teve um lockdown muito forte, eu tava muito triste, assim, porque nossa filha tinha nascido e a gente sentia muita saudade de todo mundo. Eu lembro de um fato isolado da minha mãe fazer uma festa de aniversário no Brasil com todos os meus amigos, todos os meus parentes, sem eu estar na festa. E eles ligarem pra mim, cantando parabéns, e eu, cara, isso não faz sentido nenhum, o que eu tô fazendo aqui? E aí acabamos optando por voltar numa grande saga, assim, de convencer a Roberta de que isso valeria a pena. Profissionalmente falando, foi muito assertivo ter voltado pro Brasil, porque nós não conseguimos criar. Nós chegamos a fazer um Brazilian Day lá em Orlando, que foi um projeto muito legal, mas nós não conseguíamos ter o mesmo sucesso que a gente estava tendo no Brasil lá nos Estados Unidos, até porque lá, independente do nosso green card, a gente continua sendo imigrantes. E é uma forma diferente de se fazer marketing. E você acaba deixando de aproveitar todo o networking, tudo aquilo que você já construiu durante a sua vida inteira, e era o que a gente tinha, era no Brasil. Por uma sequência muito grande de fatos, a gente acabou voltando. E eu acredito que por Deus também. Acho que nós, no fundo do nosso coração, nós entendemos que aquele lugar não era para nós, ou pelo menos não era para nós naquela fase ali da nossa vida, né? Porque o futuro a Deus pertence. Eu tenho a minha versão também. Quando nós decidimos sair dos Estados Unidos para o Brasil, para mim, o fato maior era a pandemia. Porque foi onde caiu a nossa ficha de que estávamos sozinhos. Então, tudo poderia acontecer aqui com os nossos familiares e lá com a gente, né, também. E a Maria tinha 1 ano de idade, então o Tom falou pra mim, não, se acontecer alguma coisa com a minha família, eu não vou me perdoar. Aí eu falei assim, mas não vai acontecer nada. Tipo, eu lembro da gente rezando com o Papa, né, o Papa rezando pela pandemia, a gente rezando junto. E eu colocava muita intenção, assim, nossa, meu Deus, eu quero que você nos guie pro que é melhor, ir pro Brasil ou ficar aqui, porque eu tinha acabado de pegar meu green card, eu tava com a casa dos meus sonhos, eu tava com a minha filha com 1 ano, ia começar a estudar numa escola super bacana do lado da minha casa, né, trabalho, tudo certo. Então a gente foi vendo, quando o Tom chegou pra mim e falou sobre vir pro Brasil, ele colocou um papel, e nesse papel ele falou assim, olha, escreva tudo o que te faz ficar aqui. Todas as coisas eram materiais. Então eu vi, né, baixei minha bola, vim pro Brasil, a gente chegou aqui, nós pegamos o ápice da pandemia nos Estados Unidos e o ápice da pandemia
pandemia aqui no Brasil. Então foi muito pesado. Lá a gente não deparou com a realidade de perder as pessoas, porque a gente não conhecia muitas pessoas. Agora aqui no Brasil era terrível. Todo dia, infelizmente, falecia alguém da família, um amigo, tal. E a gente foi apavorando e fui cada vez mais me convencendo de que essa era a atitude mais certa, mais correta, estar no Brasil. Essa vinda para o Brasil proporcionou momentos com os meus avós, com o avô do Tom, né? Hoje minhas filhas são super apegadas, têm memórias emotivas com os dois. Então, eu acho que a vida vai te levando, quando você se abre oportunidades, você sempre tem que ter sua cabeça aberta a oportunidades. Eu não falo só financeiras, não, mas oportunidades de vida mesmo, sabe? De mudança para você como ser humano. Então, eu acho essa mudança minha, Beta, para o Brasil, não foi só profissional, foi uma mudança como pessoa. Eu fui vendo coisas e sinais de que a minha presença aqui era muito importante, muito mais do que lá. Então, como eu faço diferença na vida das pessoas que eu convivo hoje, da minha família? Quantos momentos eu proporcionei para minha família, né? Então, o maior valor de todos, assim, hoje eu falo, o que foi melhor para você, né? Aqui no Brasil, foi esses momentos. E eu me senti uma pessoa importante na vida de outras pessoas que também são muito importantes para mim. Esse é o fato. Aí o profissional vem, você estando com o seu emocional, tendo pessoas para te segurar, né? Quando você tá pra baixo, eu e o Toji sempre se deu as mãos, nos damos as mãos sempre, mas aqui no Brasil a gente tem outras. Então se eu vou pra trás, aí faz uma aqui, né? Temos o nosso time aqui também que nós fomos formando, então a gente não se sentiu tão sozinho. Isso foi possibilitando que profissionalmente o Tom e a Beta também amadurecesse e ganhasse mais autoridade. Quando nós chegamos aqui no Brasil, a gente já tinha uma história de sucesso com campanhas anteriores. Então, grandes indústrias foram procurar pelo Tom e pela Beta, pela Bimouse. Poxa, vocês estão no Brasil? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês montaram um escritório? Vocês montaram um estúdio? O que está acontecendo? Eles queriam ver o movimento. E foi muito pelas nossas redes sociais, porque eu lembro que eu postava exatamente tudo de trabalho aqui. Tudo. Eu ficava o tempo todo nos stories. E o stories foi uma ferramenta muito boa pra gente se vender. Eu lembro que nós pegamos uma transportadora para cuidar, e eu e o Tom fazendo ali os vídeos e, né, fazendo toda a parte de marketing e audiovisual também dessa empresa. E pelos meus stories veio uma outra empresa também, que foi uma clínica, né? Uma das maiores clínicas de imagem, de diagnósticos de imagem de Minas Gerais, atrás do Tom e da Berta, para fazer o marketing deles. E aí começamos com a saúde de novo. E aí abraçamos essa oportunidade e conseguimos mais um cliente no Brasil. E através desse cliente foi vindo outros. Quando foi ver, a gente já estava com clientes que estavam exportando para o mundo inteiro. E a Bimouse no mundo inteiro. A Bimouse cuidou de bancos na Faria Lima, a Bimouse cuidou de empresas de pet, tantas campanhas. Eu acho que a gente tem que falar cada uma depois para vocês, como foi o processo de cada uma delas, porque foi muito rico para os nossos clientes e para nós, Bimouse e Tom e Beta. E hoje nós estamos em uma outra fase. Nós estamos aqui abrindo toda a nossa vida para vocês e não é à toa, né? É para mostrar que hoje nós estamos numa outra fase, que é uma fase do Tom e a Beta, que já está há 5 anos aqui com a Bimouse no Brasil. Na verdade, a Roberta deu uma abreviada muito grande, assim, todos esses anos. Tem que falar mais rápido, senão vai ficar aqui um ano antes de conteúdo. Chegou e podou, assim, tudo que a gente fez, mas eu acho legal ela ter podado, né? Porque a gente volta em outro momento para expandir dentro, em cima da mesa, todos esses cases de sucesso que nós fizemos, até porque nessa nossa nova fase, ela é justamente sobre isso. Nós temos centenas de cases de sucesso e nós entendemos que nós temos uma habilidade muito grande para construir valor para as pessoas, para os projetos deles, para as empresas deles, para as clínicas deles, para, enfim, qualquer coisa que a gente pegou, a gente conseguiu fazer as pessoas terem esse valor, que seja um valuation de branding, que seja o valor de uma consulta, que seja a exportação ou a venda de franquias. A gente fez a galera ganhar muito dinheiro, entendeu? E terem um valor muito grande. E não que nós não tenhamos ganhado dinheiro, mas a gente acredita que o valor desses projetos, eles se transferem muito pouco pela grande presença que nós tivemos na criação e desenvolvimento de cada um deles. Então, nós estamos decidindo que chegou a hora de voltarmos a ser o Tom e Beta de quando a gente se conheceu e de quando a gente começou com essa empresa, porque acabou que nós contamos a história de várias pessoas e participamos do projeto delas, desenvolvendo inclusive, mas
talvez chegou a hora de deixarmos de ser os prestadores de serviço para nos tornarmos os protagonistas da nossa própria história. Aí com o nosso hub, hoje nós temos um hub muito completo de produtos, de podcasts, de, eventos, consultorias, infoprodutos, agregadores de notícia, enfim. Chegou a hora de pegarmos nós e, obviamente, todas as outras pessoas que se fazem presentes dentro desse grupo, que construiu junto todas as histórias passadas, mas também que estão ajudando a gente na construção desse novo capítulo da nossa história, e a gente fazer isso dessa vez por nós. Então, agradecemos muito por tudo que nós fizemos por várias pessoas e por tudo que essas pessoas fizeram por nós, por toda a valorização que eu tenho certeza que cada um deles tem sim por nós, pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação e pelo poder de transformação que nós tivemos na vida deles. Mas chegou a hora de voltarmos aos palcos da vida e fazermos a diferença na vida de mais pessoas. De mais pessoas ainda, mas dessa vez de uma nova forma. Né? Então hoje a gente está vindo com uma esteira de produtos, que é o Doc Talk, que é o podcast maravilhoso, com pessoas de altíssima relevância, né? Onde nós estamos tendo a oportunidade de estar diante de pessoas tão melhores que nós e trazendo informações reais e relevantes para todos vocês. Nós temos também o Saúde Empreende, que é um portal onde tem notícias atuais sobre saúde, sobre wellness, sobre empreendedorismo e onde vocês, médicos, profissionais da saúde, wellness e tudo mais, Bem-estar, né, gente? Bem-estar em geral, podem estar ali publicando seus artigos. Quando nós falamos que nós decidimos parar de sermos prestadores de serviço para trabalharmos apenas para nós, é porque nós queremos impactar ainda mais pessoas tendo produtos. Nós entendemos que, através da prestação de serviço, nós não temos escalabilidade no nosso negócio. Então, a gente depende de um volume muito maior de pessoas e de treinar essas pessoas e de ter o tempo hábil de treinar essas pessoas para ter esse padrão de qualidade da Bimouse que todo mundo conhece. E, na verdade, chegou a hora que nós começamos a criar esses produtos. Então, hoje nós temos uma esteira completa. Então, nós temos o Saúde Empreende, que é um portal onde nós pegamos jornalistas para agregar ali notícias, né, desse universo wellness, que é um universo de bem-estar geral, que é um universo que a gente trabalha desde o início da nossa empresa, né, através de empresas de saúde, através de empresas de bem-estar, até de pets, de produtos para aliviar o estresse do seu pet na sua casa, de produtos imobiliários que já estão vindo aí com toda essa pegada wellness, essa pegada de trazer, né, bem-estar para as pessoas e para os condôminos, as pessoas que utilizam daquele ambiente, inclusive com Jaime Monjardim, que é uma pessoa que nos ensina muito sobre projetos regenerativos e projetos de empreendedorismo também nessa área, trazendo wellness para as pessoas, mostrando que o luxo, ele também pode se conectar com esse bem-estar e mostrando que o padrão de luxo também, ele mudou assim na cabeça das pessoas. Então, vamos agregar com várias pessoas ali, colunistas e tudo mais para dentro desse nosso portal. Nós temos hoje os nossos programas, então nós temos o Doc Talk, que nós criamos para bater papo aí com pessoas que têm aí histórias de vida impactantes e também trazem para a gente esse conceito de saúde, de bem-estar, seja pelo seu visual, seja pela sua aparência, seja por um projeto de empreendedorismo, seja dentro de um consultório, de uma clínica, de um hospital, seja com um produto que saiu e que foi completamente disruptivo. Nós temos também agora a nossa consultoria, onde a gente pega as empresas, os negócios, as clínicas, os profissionais e a gente faz uma análise muito criteriosa daquele projeto. Então a gente faz uma análise sobre a audiência, a gente faz uma pesquisa de mercado completa, nós criamos, né, e planejamos aí uma campanha de 6 meses a 1 ano e esses pacotes eles podem vir com aditivos muito interessantes, como um vídeo institucional legal, um vídeo em realidade virtual para mudar a experiência daquele empreendimento, né, um plano comercial para que, obviamente, essas pessoas que estejam nos pagando, elas recebam de volta do seu investimento ali valor real
naquilo que a gente está trazendo para elas. Nós temos também os nossos infoprodutos através do Método Atlas e através do Saúde Empreende Academy, que é o nosso agregador de infoprodutos, onde nós pegamos profissionais e a gente faz sociedades, a gente investe nas pessoas para que a gente consiga digitalizar também as pessoas que entenderam que apenas prestando serviço não conseguem enriquecer e não conseguem transmitir para o maior volume de pessoas aqueles talentos e aquele conhecimento que muitas vezes mudam mesmo a qualidade de vida das pessoas, e a gente está trazendo isso através dos infoprodutos, e agora a gente vai começar a fazer isso em uma velocidade industrial, porque graças a Deus nós somos muito bem relacionados e nós temos a sorte de conhecer pessoas que realmente merecem chegar na casa de todo mundo, porque com certeza serão pessoas que entrarão para a história com diversos produtos que a gente está fazendo e muito mais. Eu acho que gasta um vídeo extra apenas para explicarmos aí todo esse hub, toda essa esteira de produtos que a gente traz, que resumindo numa palavra só, gente, entramos de cabeça no mercado do marketing digital. Com certeza. E agora, com essa nova fase, a gente está vindo para trazer mais qualidade, mais valores para mais empresas. Então, pessoal, esse foi um vídeo onde nós ligamos a câmera que nós compramos, a primeira das muitas câmeras que nós temos quando nós viemos para o Brasil, por toda uma coisa nostálgica, para a gente deixar fixado aqui no YouTube, para as pessoas conhecerem um pouco melhor esse lado do Tom e da Beta. E agora nós queremos utilizar todas as nossas redes sociais de diversos formatos diferentes para nós agregarmos todo esse nosso conhecimento, todo esse nosso sucesso de uma empresa que já produziu 20 mil conteúdos audiovisuais, de uma empresa que tem bilhões de views e que participou de projetos que movimentaram aí mais de 500 milhões de reais nesses 10 anos aí de trabalho nossos, trazer toda essa pegada que a gente adora de wellness, de bem-estar, de estilo de vida, de projetos e produtos que realmente têm a capacidade de transformar a vida das pessoas e que a gente quer muito fazer parte disso. E eu estou muito feliz de mostrar mais um pouco da Roberta, um pouco do Tom, um pouco do Grupo Bimouse, né? E tá mostrando aí o que nós vamos fazer a partir de agora. E eu tenho certeza que você aí também vai se beneficiar bastante desses anos aí de experiência e que possamos agregar também muito valor para a sua empresa, para você como pessoa, na sua parte profissional, pessoal, enfim. Tom e a Beta tá aí nas novas aventuras. E 10 anos depois de uma carreira artística da Roberta, do Tom, de tudo, eu vou voltar a falar isso. Dê seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. E compartilhe! E clique no sininho, viu? Porque agora o que vai ter de conteúdo aqui, você vai ter que clicar e ficar toda hora lá, atento, porque vão ser muitos conteúdos.